Parte 5. O abandono. Haute-Vienne, 1942-1947. Capítulo 31. Durante 6 dias e 6 noites, o corpo, debilitado da menina, ficou embaixo dos lençóis úmidos, num quarto onde não se permitia a entrada nem da menor réstia de luz. Apenas o reflexo da lua entrava para devolver um pouco de vida ao rosto inerte. A febre tinha diminuído um pouco, mas ela ainda respirava com dificuldade, como se já tivesse desistido de lutar. Olhos fechados, mal movia os lábios, e seu corpo começava a tremer incontrolavelmente sempre que Claire esfregava nos lábios pedacinhos de gelo para tentar reidratá-la. Ela se recusava a comer, beber água, sorrir ou chorar. Reagia às carícias, ou era isso que queria pensar Claire, que estava sempre sentada ao seu lado. Respondia com suspiros esporádicos às orações do Padre Marcel, o que trazia um sorriso tímido para os rostos dos dois adultos, animados com a esperança de que ela sobreviveria. À noite, Daniele cantava musiquinhas, esperando um sinal que lhe permitiria saber que a alma de sua amiga não tinha se perdido na floresta escura. Depois que a menina ficou inconsciente por uma semana, Padre Marcel concluiu que tinham de levá-la ao hospital em Limoges. Eles não podiam deixá-la mais um dia sem comer ou beber água. Ele pegou a menina no colo antes que Claire tivesse tempo de se opor. Os braços dela penderam como galhos quebrados. A cabeça inclinou-se sem vida contra o peito do padre. Ela tem apenas 7 anos e somos tudo o que lhe resta, protestou Claire. Naquele momento, Padre Marcel sentiu a menina se aconchegando contra o peito dele. Claire ainda estava ajoelhada ao pé da cama rezando por um milagre. O padre pegou um pouco de gelo e pingou algumas gotas de água no rosto pálido e nos lábios rachados da menina. Claire, ele disse gentilmente, ela vai ficar bem. Quando Claire viu a garota abrir os olhos e oferecer ao padre um sorriso, ela se aproximou e tocou o braço dele. Naquele momento, os dois estavam novamente juntos, ou até mais juntos do que na semana em que ele tinha velado por ela. A doença mais uma vez os aproximara. A garota começou a se mexer. Tomando-a nos braços, Claire segurou a mão do Padre Marcel e caiu no choro. O padre desejou que o abraço pudesse também incluí-lo e imediatamente pediu perdão a Deus pelo pensamento. Ele não queria que nada estragasse aquele momento de alegria. A garota estava salva e Claire estava ao lado dele. Concentrando sua mente na pequenina, ele orou com todas as suas forças por ela, por Claire e por ele. O dia amanheceu com os dois à beira do leito da menina debilitada, que logo começou a devorar com avidez toda a comida que eles lhe ofereciam. Pela primeira vez desde que a haviam resgatado na floresta, eles se atreveram a abrir as janelas, esperando que o anjo misericordioso, que a havia devolvido a eles, permanecesse ali pelo tempo que a escondessem na fazenda. Minha menina, sussurrava a Claire. A partir de hoje serei sua mãe, repetia ela, como se fosse uma canção de ninar. Minha pequena Elise. De pé na porta, Daniela examinou a cena com certo desconforto. Ela não se lembrava de nenhuma ocasião em que tivesse ficado doente ou que a mãe houvesse se dedicado a ela assim dia e noite.
como estava fazendo agora com Elise. Sozinha, a menina vagou pela casa, suspirando. De dia, Elise aprendeu a viver escondida e passava o tempo lendo o emaranhado de histórias de uma Bíblia maltratada em francês, que ela mal podia entender. Aprendeu sobre o futuro proibido e serpentes, beijos e traições, anjos, virgens, apóstolos e santos, coroas e cruzes. Ela podia recitar versos inteiros de memória, embora significassem pouco para ela. O ritmo e a linguagem antiquada a fascinavam. Para Elise, o passado se limitava ao instante em que despertara nos braços do padre Marcel. O restante eram sombras. Tudo o que havia acontecido antes disso era apenas uma lembrança distante em sua memória, a batida de um coração, o sabor difuso do medo. Ela aceitava a ordem de se esconder do sol, como se estivesse doente, os raios solares pudessem queimar sua pele e destruí-la. Aprendeu que durante o dia era obrigada a permanecer no sótão, como um morcego relegado à parte mais escura da sua nova casa. Depois de escurecer, brincava fora de casa com Daniele, que a protegia com devoção maternal, enquanto Claire as vigiava de longe. Nos primeiros outono e inverno, Elise se sentiu segura, porque a família costumava se reunir em torno do calor da lareira. Mas no verão seguinte, ela foi vítima de premonições sombrias. Quase um ano se passara desde que tinha sido abandonada na floresta, e ela ainda tinha que acalmar seus medos, repetindo seu nome várias vezes. Elise, 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 meu nome é Elise. Apreciava os momentos que podia passar com Daniele. Tornou-se a sentinela do sótão, onde tentava se entreter contando a si mesma histórias de terras distantes aonde ninguém jamais a levaria. Ela tinha pesadelos em que ia viver num continente esquecido, onde os raios de sol enfraqueciam até desaparecer completamente antes de entrarem em contato com a superfície. Os dias eram longos e escuros e os invernos gelados. Achava difícil ficar confinada naquela masmorra, sem janelas, e sonhava em ter um amigo que pudesse proteger. Fosse um soldado ferido, um cachorro abandonado, uma bola poída, um inseto ou até mesmo um verme. Algo a que ela pudesse dar um nome e com quem pudesse conversar, para que as palavras não ricocheteassem nas paredes ásperas. O que começou como uma espécie de brincadeira agora se tornara uma tortura. Confinada completamente sozinha, ela passava horas rezando em silêncio enquanto Daniele assistia, com Claire, à missa do padre Marcel. Com a chegada do verão, começou a se aborrecer com o calor escaldante. Tinha acabado de fazer 8 anos e sentia que o tempo estava passando. Ela estava crescendo e o sótão sombrio lhe parecia cada vez mais uma prisão apertada. Uma noite acordou apavorada e banhada em suor. Tivera uma premonição que a levara a tampar os ouvidos e cantar furiosamente, numa tentativa de apagar a imagem que a perseguia, mesmo agora que estava acordada. Um dia eles iriam esquecê-la no sótão, e um furacão de fogo destruiria casas, fazendas e até a igreja do padre Marcel. A vida à noite fazia as cores desaparecerem e tingia o mundo ao redor com um uniforme brilho prateado.
Ela esperava ansiosamente que as folhas caíssem, as rosas murchassem e os campos de lavanda dessem lugar aos ventos secos e gelados do inverno. Uma manhã, descobriu perto dela uma larva imóvel congelada, ao lado do que parecia ser uma bolinha de esterco sólido. Ela se perguntou se isso seria um truque da sua imaginação solitária, mas quando se inclinou para examinar o ser pequenino e transparente, viu que dentro dela havia uma sombra se contorcendo, estava vivo. Quem é você? Perguntou baixinho, preocupada que o menor suspiro pudesse destruir a criatura que estava nascendo diante dos seus olhos. Suas orações tinham sido ouvidas, ela não estava mais sozinha. Passou a buscar um pedaço de pão, um grão de açúcar, uma gota d'água, para alimentar o verme minúsculo, e começou a fantasiar sobre o que a larva solitária poderia se tornar. Ela esperava que fosse um inseto sem asas, que não pudesse voar para longe, algo que, como ela, permanecesse no chão. Dentro de alguns dias, uma carapaça escura tornou-se visível. 2 olhos enormes começaram a aparecer na cabeça e 4 pernas, com pequenos espinhos. Sentando-se, ela estudou a criatura de perto. Um besouro, nasceu um besouro, disse surpresa com a sua criação. Jepri, é como vou chamar você e será meu amigo. Ela recordou as palavras que o pai repetia para ela em alemão, resgatadas de um passado que pretendia esquecer. Uma criança pode esmagar um besouro, mas nenhum professor pode criar um. Com a chegada de Jepri, os dias ficaram curtos e as noites longas. Elise se deitava ao lado dele no chão e o observava tão perto que o inseto parecia um gigante vindo para resgatá-la. Ela o observava enquanto ele comia e fugia para a escuridão. Estudou sua rotina e tentava, todos os dias, modificá-la, testando até que ponto um inseto podia ser adestrado e tornar-se um animal de estimação de verdade. Ela sabia que a vida da criatura seria curta, mas que, como todos os besouros, ressuscitaria recriando a si mesmo. Ela não queria vê-lo morrer e preferia que seu amigo a conduzisse junto com ele para a terra das sombras. Você vai viver no meu coração, Jepri, meu amor. Disse ela uma noite, colocando o besouro no peito e esperando a mordida mortal. Mas besouros não mordem, lembrou a si mesma. Quando acordou, encontrou o cadáver sem vida do amigo ao lado dela. Jepri, o besouro, se recusara a seguir seus instintos e se deixara morrer em vez de atacá-la. Ele a salvara. Cheia de emoção, ela esperava que Jepri renascesse. Agora que seu único amigo estava morto, decidiu que deveria sepultar ao lado dele todas as imagens vagas de um passado que vira apenas em sonhos. Um pai sem rosto, uma irmã que desaparecia no convés de um navio, uma mãe que a abandonara numa floresta. A morte de Jepri significava o fim de sua infância. De agora em diante, ela não seria mais ninguém além de Elise. Capítulo 32. Na manhã de 10 de junho de 1944, o sol escaldante banhava os celeiros nos arredores. Certa de que um pouco de luz iria ajudá-la a prantear o seu amigo, e decidida a não se importar se fosse vista,
Elise espiou da janela da sala e viu os vizinhos correndo com medo à distância. Ao ver isso, Daniela a puxou para longe da janela e depois correu para fora, determinada a descobrir por que os vizinhos estavam com tanto medo. Sem se aproximar demais, ela percebeu que um número alarmante de alemães tinha se espalhado pela aldeia. Ficou sabendo que um destacamento de soldados tinha se postado em todas as entradas, fechado a ponte e até bloqueado a ferrovia. Os uniformes deles eram inconfundíveis. Daniele chegou perto o suficiente para reconhecer as temidas iniciais SS e correu de volta para a casa ofegante. A SS? Perguntou-se Claire. Não sei o que podem estar procurando aqui. Por que não ficaram em Limoges? Ela tirou o avental e ficou vários minutos fitando a água, enquanto lavava as mãos. Elas moravam numa aldeia insignificante, cujos habitantes tinham se resignado à ocupação alemã com uma apatia estoica. Além dos cartões de racionamento, a guerra não havia mudado sua rotina diária. A resistência era uma fantasia, um mito, que os homens preferiam ignorar enquanto bebiam café na rua Émile Desautos. Claire não encontrava explicação para aquela presença militar desproporcional. Histórias de homens corajosos que explodiam uma linha férrea ou sequestravam oficiais alemães aconteciam em outros lugares, como Saint-Junien ou Saint-Léonard-de-Noblat, a uns 60 quilômetros de Limoges. Nada acontecia na aldeia delas. Todos viviam em paz, mesmo que isso fosse apenas uma ilusão. Nenhum de seus habitantes queria ou estava disposto a desafiar as forças de ocupação. Talvez a única falta grave que tinham cometido tivesse sido receber refugiados de Moselle ou Charlie, expulsos de suas casas pela SS. Havia também alguns judeus alemães que Cuba tinha se recusado a receber, vários anos antes, embora tivessem sido deportados logo depois numa operação maciça. Quem eles estariam procurando agora? Uma garotinha indefesa e escondida num sótão? Claire se perguntava angustiada. Estão vindo atrás de mim. Estão vindo atrás de mim. Elise dizia a si mesma com medo. Mas o espírito de Jepre me salvará. Ele é imortal. Claire foi até a estrada e deteve um dos vizinhos. Estou muito preocupada. A mulher se queixou. Algo vai acontecer. Nós todos temos que ir para a praça principal, é uma ordem dos alemães. Claire correu de volta para casa sem explicar nada. Começou a arrumar uma mala com calculada precisão. Vamos comer alguma coisa e depois ir para a aldeia, disse ela às meninas com toda a calma. Não se preocupem, nada vai acontecer. Daniele sentou-se à mesa com Elise ao lado dela. Evitando seus olhares curiosos, Claire foi para o quarto delas. Elise se levantou e a seguiu furtivamente. Viu Claire arrumando as cartas num baúzinho de madeira, onde depois acomodou também uma pequena caixa púrpura. Fechou a mala e foi até a janela. Ela precisava de ar fresco. Aconteça o que acontecer, vocês duas têm de ficar sempre juntas, entenderam? Em momentos difíceis como aquele, a voz de Mamãe Claire sempre era doce como uma carícia. Em silêncio, as duas garotas assentiram. Claire abraçou-as e recostou a cabeça na de Elise. Contemplou uma última vez
as poucas fotos de família na sala, uma de seu marido nas colônias, Daniele bebê em seus braços, ela mesma vestindo uma capa de chuva grossa, sorrindo, com a Torre Eiffel ao fundo, a única lembrança de sua viagem a Paris antes de se casar. Com um suspiro, ela se afastou das garotas, escovou o cabelo na frente do espelho e sorriu. Estavam prontas para ir. Kombi, temos que levar a Kombi conosco, gritou Elise correndo para pegar a velha bola de futebol murcha debaixo da cama. Não precisa, Elise. Daniele tentou convencê-la. Logo vamos estar de volta. Mas Elise agarrou-se à bola, que seria sua única bagagem pessoal. Quando saíram de casa, Claire parou na porta, olhando para os campos de lavanda que em breve estariam florescendo. Deixaram o sítio e se juntaram aos pequenos grupos de vizinhos que se apressavam para cumprir as ordens dos ocupantes. Elisa estava com medo de que, embora aparecesse filha de Claire, alguém a reconhecesse, como as garotas da sua antiga escola. Segurando a mão de Daniele, ela inspirava grandes lufadas do ar da manhã. Sou apenas mais uma na multidão, ninguém vai me notar. Quando chegaram à primeira rua da aldeia, ela enterrou o rosto na saia de Claire. Mamãe Claire parou e acariciou a testa da menina. Vai ficar tudo bem, pequenina, ela disse novamente. O importante é que você não saia do lado de Daniele por nada neste mundo. Ela é sua irmã. Siga sempre a sua irmã, entendeu? As instruções de Claire ecoavam na mente de Elise. Longe de tranquilizá-la, elas pareciam o aviso de uma mudança que não conseguia entender. Nesse instante, Daniele sentiu que a mãe estava mais preocupada com Elise do que com ela. Ela tinha apenas 12 anos de idade, mas agora tinha que ser responsável por outra criança. Sou apenas 3 anos mais velha que Elise, mamãe. Sou sua verdadeira filha, ela queria dizer, mas não conseguiu. Enquanto atravessavam a aldeia, sorriam para todos que encontravam. Passaram pela estação de trem, onde um trem partira mais cedo naquela manhã para Limoges. Era apenas um sábado normal, como qualquer outro. As portas e as janelas das casas vazias estavam abertas, para que a brisa de verão pudesse entrar. Elas chegaram à rua principal, onde, sentados num café na esquina, alguns homens ainda discutiam ferozmente. Estes não são soldados alemães comuns, são da 2ª Divisão da SS Reich, dizia um deles, limpando a boca no antebraço, orgulhoso do seu conhecimento preciso. São os mais temidos. As 3 caminharam até a praça principal, onde encontraram soldados alemães formando um círculo, como uma barricada. As portas da igreja estavam abertas, e as mulheres e crianças entraram ali para se abrigar do calor. Onde está o padre Marcel? Perguntou Claire, esperando que alguém pudesse lhe responder. Vocês viram o padre Marcel? Os homens foram reunidos e levados para uma fazenda ao sul da aldeia. Ninguém se despediu. Por que deveria? Era simplesmente uma operação de rotina, uma daquelas convocações absurdas com que haviam se acostumado na guerra. Os soldados falavam francês entre eles, e Daniele e Elise observavam seus uniformes tentando diferenciá-los. Elise reconheceu uma insígnia em forma de armadilha de lobo no peito de um soldado. Ele sorria para ela o tempo todo. Uma mulher da região interrompeu-os para explicar a um oficial
que ela tinha deixado um bolo no forno. Mas ela não conseguiu ouvir a resposta, antes de ser arrastada pela multidão, que os soldados forçavam a entrar na igreja. Mamãe Claire é a única que trouxe uma mala, pensava Elisa, quando uma enorme explosão atirou-a sobre os paralelepípedos. Claire jogou-se em cima dela. Daniele, que tinha sido arremessada a uma certa distância, mal conseguia distingui-las em meio a todo o tumulto, fumaça e chamas que saíam da igreja. Tudo o que via eram corpos empilhados sobre corpos, sapatos espalhados por toda a parte. A primeira explosão ensurdeceu Elise. A seguinte, ela sentiu açoitar as solas dos seus pés. Naquele momento, percebeu que o medo estava enraizado no seu corpo, que poderia rasgar sua pele, arrancar seu cabelo, perfurar seus dentes. Sentindo o corpo de Mamãe Claire protegendo-a sobre as pedras, ela fechou os olhos. Ao longe, ouvia uma canção de ninar. Em alemão? Notas intermitentes, uma frase perdida. Mamãe! Os gritos de uma criança romperam o silêncio, até que de repente foram interrompidos por um disparo. Detritos ainda estavam caindo sobre ela, ou melhor, sobre Mamãe Claire, cujo corpo a cobria, quente, molhado, pesado. A poeira cinza se diluiu em lágrimas que não secariam. A poeira se solidificou em pedra. Mamãe, sussurrou Elise, quase num suspiro. Mas, quando não obteve resposta, ela gritou, Mamãe Claire! O gemido de uma sirene perfurou seus ouvidos. Ela lembrou que estava na praça da aldeia, em frente à casa do prefeito, perto da esquina do café de Madame Beauchesne, do lado de fora da igreja em chamas do Padre Marcel. Os sinos badalavam loucamente, até que foram abafados pelos rugidos dos alto-falantes. Ela não podia ver a confeitaria nem o cemitério, apenas as paredes do Hotel Boubreau, que lentamente emergiam das nuvens de fumaça. Tentou abrir a boca, mas seus lábios ressecados estavam colados pelo pó. Mamãe! Murmurou novamente com medo, mas não conseguiu dizer mais nada. A explosão seguinte pareceu acontecer dentro da sua cabeça. A onda de choque libertou-a. Ela não conseguia mais sentir o peso do corpo em cima dela. Havia perdido Mamãe Claire. Havia perdido seu escudo protetor.